Hoje a gente vai abrir alguns arquilos de inteligência lá da época da ditadura para investigar uma rede de poder que praticamente controlava uma cidade inteira no sul de Minas Gerais. Um sistema tão influente, mas tão influente, que provocou uma reação radical. Um manifesto que buscava aniquilar o que chamava de falsa justiça. Vamos mergulhar nisso aqui. Essa frase, ela não saiu de um livro de filosofia, não. É a abertura de um manifesto furioso, criado como uma resposta direta aos eventos que a gente vai analisar agora. Que tipo de sistema de justiça poderia inspirar uma declaração de guerra tão absoluta? Para entender, a gente precisa voltar para 1973. Tudo começa com um evento que, à primeira vista, parecia só mais um caso policial comum, mas que acabou sendo aquele fio solto que, quando a gente puxa, desvenda uma teia de poder inteira. Os fatos, segundo o que está no relatório da polícia, são bem diretos. Uma denúncia sobre perturbação da ordem leva a rádio patrulha até uma casa. Chegando lá, eles encontram o que o próprio relatório descreve como uma festa de embalos, com vários menores de idade junto com adultos. A linguagem oficial aqui é pesada, e isso chama atenção. O delegado não mediu palavras. Ele fala em promiscuidade, apreensão de maconha e recomenda que um inquérito rigoroso seja aberto, convocando os pais e indiciando os adultos. O caso claramente era sério. Então, vem o choque. Apesar das evidências, do relatório todo detalhado, da recomendação formal da polícia, o juiz responsável, Francisco Vani Benfica, decide simplesmente arquivar o caso. E a justificativa? Não houve qualquer ato libidinoso perante os menores ou à vista deles. Uma decisão que, claro, deixou a cidade perplexa e acendeu o pavio do escândalo. Com esse arquivamento, os holofotes se viraram para as figuras que controlavam a justiça local. E isso nos leva aos dois personagens centrais de toda essa história. De um lado, o juiz Benfica. Do outro, o deputado Morvan Acaiaba. Os relatórios de inteligência da época são bem explícitos sobre a relação deles. Uma relação consolidada por algo muito, muito forte na nossa cultura. O compadresco. E isso é bem mais que uma amizade, né? É um laço quase familiar. Um sistema de alianças, de obrigações, que no meio político, muitas vezes, acaba criando lealdades que passam por cima da própria lei. E essa percepção não ficava só nos relatórios secretos, não. A imprensa local da época não teve medo de dar um apelido para essa aliança. Dupla do terror. Isso já dá uma dimensão do clima que se vivia em Varginha. Um sentimento de que a justiça estava sendo manipulada e na cara dura. Então, o ponto central aqui é que não se tratava só de dois homens. Era uma estrutura de poder que eles construíram, um verdadeiro feudo. É quase um eco moderno do coronelismo, sabe? Onde o poder local se concentra nas mãos de poucas pessoas, criando o que os críticos da época chamavam com muita ironia de República de Varginha. E essa estrutura toda se apoiava em três pilares bem estratégicos. Primeiro, o controle óbvio do fórum. Segundo, e isso é crucial, a faculdade de direito, onde o juiz era professor e uma figura dominante moldando as próximas gerações de advogados e juízes. E terceiro, a fundação educacional que mantinha a faculdade, o que dava a eles controle financeiro e institucional. Era um circuito de poder completamente fechado. E como é que esse poder se traduzia na prática? Bem, os relatórios de inteligência falam em enriquecimento fácil e fortuna considerável. Só que quando a gente olha a declaração de bens oficial do juiz, a imagem é outra, a de um funcionário público de classe média. Essa diferença gritante entre o que a inteligência apontava e o que era declarado oficialmente só aumentava ainda mais as suspeitas. As investigações da época acabaram se arrastando, mas a influência de um sistema como esse não some assim, da noite para o dia. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa sombra se projetou no futuro. E a sombra desse sistema é longa, viu? 40 anos depois do escândalo, em 2013, dá uma olhada nesta lista de orientadores de TCC da mesma Faculdade de Direito de Varginha. O sobrenome Benfica, com suas diferentes grafias, aparece ali várias vezes. Claro, isso por si só não prova um crime, é óbvio, mas demonstra a persistência e a influência de certos nomes no mesmo epicentro de poder, décadas e décadas depois. E aqui que a gente volta para o manifesto do começo. Tenho escreveu via esse sistema de sobrenomes e compadrio como a própria ruína da justiça. A proclamação deles não era só um exercício filosófico, era uma resposta direta, visceral, a uma percepção muito real de que a justiça tinha sido capturada por interesses privados. No final desta análise dos arquivos, a pergunta que fica é essa. O caso da República de Varginha é um episódio histórico, mas ele levanta uma questão que nunca sai de moda,
sobre poder, influência e o verdadeiro propósito da justiça. Uma reflexão que continua sendo absolutamente essencial.